O que mais pesa para Headhunter na hora de selecionar os MVPs? Experiência, proficiência no inglês, idade? Boa pergunta, cara. Os MVPs imagino que sejam os melhores, né? Então vamos lá. É assim, o que mais pesa? Primeiramente, né, você normalmente tem uma entrevista com o RH e ele vai ver o seu perfil. Ele vai entender se você tem os requisitos que são esperados pela vaga. Se o requisito da vaga é uma pessoa plena, eles vão procurar uma pessoa que tenha o requisito pleno. Ok? Eles vão procurar uma pessoa que tem um requisito que eles consideram pleno. Seja isso ter um ano de experiência, seja isso ter 3 anos de experiência. Então vamos dizer que é uma vaga plena, depois eu falo de uma júnior. Uma vaga plena. Quanto tempo de experiência a gente considera um cara pleno aqui? Deixa eu pensar, eles vão ter que conversar sobre isso, tá? Muitas vezes eles nem sabem. Acho que vai ser... Óbvio, tem empresas que tem isso bem bonitinho, mas tem empresas que às vezes está contratando primeiro QA, ou contratou poucos, às vezes só tem um QA júnior, ou só tem um QA sênior. Quantos anos? O cara, ele precisa ter pelo menos um ano, vai. Vamos dizer que para plano ele precisa pelo menos ter um ano. Perfeito. Então legal. O que ele vai precisar saber, né? Para que a gente trabalha aqui, o que ele vai precisar resolver? O que o cara traz? Vamos lá. A gente precisa de alguém que saiba teste automatizado, que saiba teste de software, entenda as estratégias de tecnologia, né? Entenda de ciclos de vida de desenvolvimento e ciclo de vida de um teste. Entenda como trazer essas estratégias para o nosso processo, fazer testes manuais, criar as documentações, né? Que é tudo que a gente estava falando aqui, inclusive da parte de portfólio. A gente precisa de uma pessoa que precisa fazer tudo isso. E ela precisa ter mais ou menos um ano de experiência. A gente quer que ele tenha faculdade? Não precisa de faculdade. Vamos imaginar. Vamos lá, precisa de faculdade. Precisa de inglês. Mas precisa de inglês para quê? Só para poder ler as coisas aqui do dia a dia. Tá bom, então isso aqui é inglês técnico que o pessoal costuma chamar. Mas ele precisa de inglês? Inglês fluente. Ele precisa ter inglês fluente. Tá bom? Então vamos lá. Se a questão for inglês, se ele precisar ter inglês fluente, ele provavelmente vai precisar ter inglês fluente. Só que isso não acontece com tanta frequência assim nas vagas brasileiras, ok? Para inglês fluente. Isso daí vai ser um momento de exclusão total. Porque se o cara precisa falar inglês, se ele vai precisar atender um cliente gringo, tá? Ele vai precisar de inglês, não tem jeito. Mas isso é muito específico. Aí tem a questão, inglês técnico. Isso daí é a mesmo nível. A pessoa sabe ler inglês ou ela entende o que está escrito ali em inglês, tá ótimo. Ou seja, ChatGPT, tradutor, vai te ajudar muito nisso. 99% da possibilidade ali de você conseguir resolver esse problema. Então aí já é um ponto que não vai considerar tanto se a pessoa sabe ou não inglês. Mesmo que ela saiba, às vezes nem conte tanto. Experiência, o cara precisa ter pelo menos um ano. Mas, eu tô procurando no mercado. O meu budget, vamos imaginar que para essa vaga de pleno, é de R$6.000. Cara, eu tô tentando achar no mercado um cara que tenha um ano de experiência pelo menos, e eu estou oferecendo 6 mil. Se esses caras de um ano, que têm os requisitos que eu tenho, não aceitarem, eu vou ter que procurar uma outra pessoa que tem os requisitos que eu quero, talvez com menos tempo de experiência. Ou procurar uma pessoa com o mesmo tempo de experiência com menos requisitos, o que pode ser um problema, né? Dependendo se os requisitos forem realmente obrigatórios. Então, é dessa forma que eles vão ver. E para júnior eles querem saber uma pessoa que tem os requisitos e ponto. Tá? Mas é júnior com um ano de experiência. Cara, achar um júnior hoje no mercado de QA com um ano de experiência, que vai aceitar, a não ser que o salário seja muito bom para um QA júnior, e o cara esteja num salário ruim, aí beleza. A experiência pode até contar. Só que eu garanto para você que se na entrevista, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, se você tiver demonstrar que você entende como trabalhar com software, como trabalhar com qualidade, como trabalhar com teste automatizado, e você consegue sim sair melhor do que muito QA no mercado, tá bom? E pegar essa vaga de, às vezes, um cara que tinha mais experiência, mas ele não soube falar tão bem quanto você na entrevista. E você pode ganhar aí, ainda por cima, uma chance, essa oportunidade que você estava buscando. E, galera, é o que a gente vê repetidamente acontecendo. Inclusive, a gente tem aí um monte de pessoas que já vieram falar aqui da Lume sobre isso. O Iago falando iradíssimo. E entendam, tá, pessoal? Cada empresa tem a sua preferência. Por que às vezes tem empresa que pede faculdade? É porque pela lei eu preciso ter tecnologia. O cara tem que ter uma faculdade de tecnologia. Não, é porque às vezes aquela empresa ela é muito grande, certo? Aquela empresa ela é muito grande e ela precisa fazer um funil. Qual que é o jeito mais fácil, às vezes, de fazer um funil para qualquer área, sem ter que pensar muito? Tem que ter faculdade voltada para a área. Porém, se você, às vezes, impressionar naquela empresa, se você conseguir fazer entrevista, mesmo sem faculdade você conseguiria entrar nessa área, né, entrar nessa empresa. Óbvio. Mas, aqui é obrigatório, não tem jeito. Eles pedem obrigatório porque a empresa é muito grande e eles agem desse jeito.
Tudo bem, é uma escolha da empresa. Mas, galera, entendam, se a empresa não achar pessoas que tenham faculdade, os requisitos que elas precisam, o tempo de experiência que ela precisa, seja 0, seja 1 ano, tendo inglês ou não, achar um que há nisso é muito pouco. Então ele vai ter que diminuir, ele vai ter que afrouxar em muitas vezes esse ponto. E, pô, às vezes, galera, você conseguiu fazer entrevista, você não tem a porcaria da faculdade e você é literalmente o melhor candidato. O cara que falou melhor, o cara que teve uma comunicação mais legal, que mostrou que sabe realmente o que é teste de software. Por que você acha que o cara não vai querer te contratar, né? É só se tiver nas regras da empresa. Sem faculdade, não. A gente, nossa, se entrou alguém aqui sem faculdade, a gente chuta. Sei lá. Não é tão comum assim. E eu falo isso, pessoal. Por quê? Porque eu tenho mentorados que não só entraram na área de qualidade sem ter faculdade nenhuma, né? Sem ter faculdade de tecnologia, sem ter faculdade, às vezes, nenhuma. E até mesmo mentorados que chegaram longe demais. Como, por exemplo, líderes de QA sem ter uma faculdade de tecnologia. Olha aí, o Vinícius Passos. Comunicação conta demais, conta pra caramba. Saber falar sobre QA, cara, é muito bom.